Existe luz dentro de uma pessoa iluminada e ela brilha por todo o mundo. Você já ouviu falar dos evangelhos apócrifos? Apócrifo quer dizer falso. Por que eu vou ler um livro falso? Mas quem considerou esse livro falso? Quando? Em que circunstâncias? Pergaminhos secretos, diálogos de Jesus com os apóstolos, com Madalena, com Tomé, com Judas, diálogos entre os apóstolos, papiros proibidos. Eu vou esclarecer isso. A gente vai viajar junto do norte da África ao Oriente Médio, passando por Israel e pelo Egito, porque lá, dentro de duas montanhas, estavam escondidos dois imensos tesouros. Olha, eu poderia falar sobre isso durante dias, mas eu vou tentar resumir a história de Nag Hammadi e dos pergaminhos do Mar Morto aqui nesse vídeo. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no Antimatéria, o canal que traz vídeos novos todos os dias falando sobre cultura, religião, entretenimento, filosofia, tecnologia, tudo aquilo que nos interessa. Como eu vinha contando, depois que a igreja decidiu quais eram os 27 livros que deveriam estar no Novo Testamento, começou uma caça às bruxas com o objetivo de queimar todo o conhecimento que fosse considerado não ortodoxo, ou seja, que não fosse verdadeiro. Mas em meio a todas aquelas fogueiras que começaram no século IV por ordens do patriarca Atanásio, que queria que só os 27 livros do Novo Testamento existissem no mundo, um religioso, provavelmente um monge da igreja copta do Egito, resolveu guardar o conhecimento que ele tinha num certo mosteiro. Esconder esses livros, onde? No lugar onde jamais fossem vistos. Dentro de uma montanha. Bom, jamais não. Era uma mensagem para os cristãos do futuro. Livros escondidos, como se estivessem numa garrafa. Uma mensagem dentro da montanha que só recentemente chegou até nós. Um monge ou um grupo de monges, eles esconderam 13 livros cristãos nas montanhas perto de Nag Hammadi, às margens do rio Nilo, no Egito. Bom, esses livros passaram mais de 1.500 anos escondidos ali dentro, até que um grupo de árabes muçulmanos passeava com seus camelos. Bem, eles procuravam um certo fertilizante natural que tem naquela região do Egito. Começaram a escavar à procura desse fertilizante e, de repente, opa, tem um jarro aqui dentro da terra. E aí quebraram o jarro, é o que os arqueólogos nos relatam, e dentro dos jarros foram encontrados praticamente intactos os 13 livros. Eu digo praticamente porque ali dentro havia mais de 50 tratados cristãos e só cerca de 30 foram preservados e estão... Bom, eu tenho aqui um dos livros que trazem a tradução desse material que foi escrito em copta, né, e traz a tradução aqui, nesse caso, para o inglês, né, que são as escrituras de Nag Hammadi, e há outras edições. Não é um livro fácil de achar, nem fácil de ler, porque é preciso fazer muitas comparações com os evangelhos, estudar realmente, não é só uma leitura que se faça, mas a compreensão desses livros é o que nos faz entender muito mais sobre Jesus. Os livros que estavam naquele jarro lá perto de Nag Hammadi, mais precisamente no Monte Al-Tarif, eram praticamente todos da seita gnóstica. Bom, eles se definiam como gnósticos, os detentores do conhecimento. Eram cristãos que seguiam as palavras de Jesus Cristo, que acreditavam em Jesus Cristo como Salvador da humanidade, mas que incorporavam muito conhecimento de religiões persas, do zoroastrismo. Gnose significa conhecimento. Mais uma vez, né, era uma seita que se dizia detentora do verdadeiro conhecimento sobre Jesus Cristo. Havia essa disputa, né? Cristãos atacando cristãos, até que uma linha prevaleceu, que foi justamente o cristianismo, que lá atrás era a Igreja Católica, que significava católicos, aquela que abrangia todos os cristãos, né? Aquela que unia diversas partes do cristianismo, que se dizia a única igreja, e que aos poucos foi sendo partida no que a gente conhece hoje como catolicismo, a gente conhece o protestantismo, as igrejas evangélicas, todas têm essa mesma raiz. Então, naquele tempo, lá atrás,
a igreja decidiu que a gnose era um conhecimento falso e que deveria ser combatido. Irineu de Lyon, um bispo que vivia na França, que foi o maior combatente das heresias, que escreveu muito contra as heresias, atacava a gnose como um falso conhecimento. Entre os livros citados por Irineu, tem, por exemplo, o livro secreto de João. Outro é o Evangelho da Verdade. Não dá vontade de ler? Claro que dá. Tem conhecimento nesses livros que diverge do cristianismo que a gente conhece como verdadeiro, como aquele que chegou até nós, mas tem muito conhecimento sobre Jesus que foi descartado e que é valiosíssimo. Diálogos de Jesus preservados dentro de jarros no Egito e que chegaram agora até nós. A gente precisa ler. E tem muitos cristãos, muitos padres lendo esses livros e considerando esses livros em grande parte como verdadeiros, porque não é a discordância que faz do livro inverídico. Há discordâncias principalmente na interpretação daquilo que Jesus diz. Mas há diálogos incríveis atribuídos a Jesus, com ensinamentos que coincidem com os evangelhos. Bom, para você entender um pouquinho mais sobre os gnósticos, eles acreditavam que o reino dos céus era algo que acontecia fora da terra, não é muito diferente do que a gente imagina. Era feito de eons, que eram diversas dimensões, até que se chegasse ao pleroma, que era a dimensão principal onde todos nós desejaríamos chegar. Importante é que, para os gnósticos, a palavra de Jesus era o caminho da salvação. E eles escreveram muito, mas muito mesmo. E como se não bastasse, além da biblioteca encontrada no Egito, um ano depois, em 1946, um muçulmano na região do Mar Morto, hoje Israel, encontrou, por acaso, uns jarros dentro de uma caverna. Bom, o beduíno Mohammed estava passeando com suas ovelhas, ele e uns outros que o acompanhavam, mas ele jogou uma pedrinha dentro de uma caverna para ver se chamava uma ovelha perdida. Escutou algo estranho, um barulho, um jarro se quebrando. Mohammed resolveu ir até a caverna, claro, para ver o que era aquele jarro. E quando abriu ali, quando chegou ali dentro, encontrou pergaminhos. Os pergaminhos do Mar Morto. Escondidos por mais de 1.900 anos. Com um conhecimento vastíssimo sobre uma certa seita que vivia no Mar Morto, numa fortaleza que tinha sido abandonada, que eles ocuparam, hoje conhecida como Qumran, as ruínas de Qumran, longe de Jerusalém, porque não gostavam, queriam se livrar da corrupção de Jerusalém. Eles eram celibatários, né? A palavra célibataire, do francês solteiro, né? Que chegou até nós dessa forma, não se casavam, não há registro de mulheres vivendo entre eles. Acreditavam que o fim do mundo estava próximo, esperavam um apocalipse e esperavam também pela vinda de um Messias. E sabe o que é que eles faziam? Qual era o principal ritual desse grupo de Qumran? O batismo. Bom, hoje poucos estudiosos duvidam, e eu sou um dos que acreditam que eram os essênios que viviam ali. Os essênios eram uma das 3 seitas judaicas que existiam, as 3 predominantes na época de Jesus. A gente conhece muito os fariseus, né, que atacam Jesus em diversas passagens do Novo Testamento. Tem os saduceus, que eram os comandantes, né, os chefes do templo, acusados de corrupção por Jesus e por João Batista, raça de víboras, né? João Batista dizia. E tinha os essênios, com uma regra que era: essênios não falam sobre essênios. Então não há menção nesses livros encontrados em Qumran aos essênios. Há menção ao manual de disciplina daquela seita, que bate exatamente com o que disse Flávio Josefo, historiador da época, que era judeu e trabalhava para os romanos, que disse como eram os essênios. E ali teria vivido João Batista. E muito possivelmente Jesus passou uma parte do seu tempo ali. Pelo menos ele conheceu os essênios e conheceu a maneira deles de pensar sobre a vida, sobre a existência humana e sobre as relações dos humanos com Deus. E essa biblioteca tinha, por exemplo, 21 cópias do livro de Isaías. Ora, o livro de Isaías é uma das principais bases para o cristianismo afirmar que Jesus era o Messias já previsto por Isaías. O conhecimento sobre a biblioteca dos essênios, que eu uso muito, né, eu trago muito aqui no meu livro Jesus, o Homem Mais Amado da História,
nos permite entender melhor quem era Jesus. Muito melhor, qual foi a relação dele com João Batista, por que a história de Jesus começa com João Batista. Há muitas questões ainda, eu poderia falar aqui por horas e horas sobre a relação de Jesus com João Batista, como foi o batismo de Jesus. Tudo está melhor explicado agora que a gente conhece esses novos livros. Novos não, eles têm mais de 2.000 anos, alguns deles. Os livros do Egito têm pelo menos 1.600 anos. Mas são novos para nós. E a gente precisa continuar estudando, pesquisando, bom, é o que eu venho fazendo há mais de 10 anos, para entender melhor quem foi Jesus. O Jesus dos evangelhos e também o Jesus dos pergaminhos secretos, que foram queimados e agora recentemente descobertos e estão aí para a gente estudar. Agora você sabe o que é curioso? Quem mais estuda os pergaminhos secretos que foram banidos lá atrás pela igreja é a própria igreja. Quem foi que descobriu os pergaminhos de Qumran depois de Mohammed, que encontrou alguns livros? Foram os estudiosos, os arqueólogos da École Biblique de Jerusalém. Os padres arqueólogos, os estudiosos da Igreja Católica que estão em Jerusalém, foram eles que quiseram conhecer a fundo os pergaminhos do Mar Morto para entender melhor sobre os essênios. E eu estive com alguns desses padres, estudiosos, arqueólogos, que me contaram ter concluído que João Batista viveu algum tempo com os essênios e que Jesus provavelmente esteve com eles. As minhas conclusões, que eu apresento no meu livro, são baseadas em muita pesquisa e também em muita arqueologia. E sabe o que é curioso? Jesus ficou ainda mais interessante e profundo depois dessas descobertas. Eu gosto muito de um trecho de um livro que foi chamado de Evangelho de Tomé. Esse evangelho enlouquece os pesquisadores com tanta informação nova. E tem trechos lindos. Num deles, os apóstolos estão ansiosos para que Jesus lhes transmita o conhecimento. Conte-nos como é o reino do céu, exclama um dos apóstolos. E o mestre responde: o reino do céu é como a semente da mostarda. É a menor das sementes, mas quando ela cai num solo que foi preparado, ela dá vida a uma planta imensa que se torna um abrigo para os pássaros do céu. E eu aqui nessa biblioteca posso ouvir os pássaros descendo do céu, pousando nessa árvore que nasceu tão bonita. É uma parábola de Jesus, uma parábola que ficou oculta por mais de 1.600 anos. É bonita, né? Tem nos livros de Nag Hammadi uma outra frase que eu adoro. Jesus diz: ame teu irmão e tua irmã como tua própria alma. É inspirador, né? Agora desliga o celular, desliga o computador, a televisão, vai meditar um pouco. Até mais.